que ainda não conhecem o nosso operacional, eu trabalho bastante, né, com leitura de candle a candle. Trabalho com leitura de candle a candle, né? Sempre a leitura do candle a candle, né, galera? Juntamente com Fibonacci. Então, se estamos na tendência de alta, eu sempre estou olhando para o quê? Movimento de alta, tá, galera? Então, par tem que romper par e ímpar romper ímpar. Eu trabalho sempre dessa forma. Terceiro candle rompendo a máxima na tendência de alta, né, do primeiro. Se a tendência for de baixa, né, sempre o terceiro candle é obrigado a fazer o quê? Romper a mínima desse primeiro candle. Então, sempre estou trabalhando dessa forma. Terceiro candle, romper a mínima ou a máxima do primeiro candle. Par, romper par e ímpar, romper ímpar, tá, galera? Fora isso, trabalho bastante com a visualização de Fibonacci. É uma das minhas principais ferramentas, tá, galera? Onde me mostra e principalmente indica a direção do mercado, onde a gente consegue fazer alguns trades. Se a gente está vendo uma tendência de alta, principalmente pelo mercado mais macro, que é diário e justamente gráfico de 60 minutos, galera, o que a gente já começa a analisar? Sempre que você está vendo uma tendência, sempre a região de fazer operações é justamente na onde? Na região do 50%. Bruno, por que é a região melhor de operar? Opa, porque o mercado está em tendência? Para o mercado ter uma tendência, provavelmente ele vai fazer isso aqui, ó, igual você está fazendo lá no diário. Ele vai fazer justamente esse movimento aqui para tentar ganhar força. Então, ele já veio de uns rompimentos, tá, galera? Gerou esse pullback. Desse pullback, ele gerou nova mínima, juntamente com nova máxima. Ele está nessa região dos 50% para tentar fazer o quê? Movimentação de alta. E se eu estou vendo a tendência, a melhor região para a gente pensar em operar, pegar os nossos trades, né, galera? Sempre é na região do quê? 50%. Sempre vai estar na região dos 50%. Porque se a gente operar a região dos 50% em um movimento claro de tendência, a gente tem possibilidade e principalmente consegue carregar trades bem maiores, tá, galera? Porque se estamos em tendência, probabilidade de romper topo. Se fizer esse rompimento de topo, probabilidade de você seguir a favor do movimento. Então, eu trabalho bastante com Fibonacci, tá, galera? Justamente para entender as regiões que a gente consegue trabalhar. Recapitulando, região de compra, aí aqui a região da tendência, que eu tenho que saber qual que é a tendência. Na tendência de alta, vou pensar em compra. Numa tendência de baixa, vou pensar em venda. E aqui, na parte superior da FIBO, vou pensar em compra. Então, o mercado anda em ondas. Ele sai de um fundo, volta para a região dos 50%. Se ganha a região dos 50%, ele tende a buscar o quê? Topo. Se ele não ganhar o topo, volta para a região do quê? 50%. Se não ganha os 50%, volta para a região do quê? Do topo. Se não ganhar o topo, volta de novo para a região dos 50%, mas como já testou os 50% e falhou o rompimento do topo, probabilidade, né, galera, de voltar para onde? Região de fundo, ou seja, passar direto aí pela região dos 50%. Se ele não ganhar o fundo, volta para a região dos 50%. Se não ganhar os 50%, ele vai voltar para a região do fundo. Se não ganhar o fundo novamente, ele volta para os 50%. Só que devido ao teste de 50% e falhar um rompimento de fundo, a probabilidade é total dele passar direto pelo esse movimento de 50% e voltar para onde? Para a região do topo, tá, galera? Então, comece a entender essa situação e isso vai melhorar imensamente a dinâmica de todos vocês. A Fibonacci é uma ferramenta poderosa. Se vocês todos entender ela e principalmente aplicar ela no dia a dia, na prática, galera, pode melhorar imensamente para vocês, tá? Ah, Bruno, mas você está falando em tendência. E quando o mercado está lá igual agora, nos 60 minutos e nos 5 minutos, que está mais travado? Opa, galera, se está mais travado,
começa a entender os movimentos. Olha, os topos estão ascendentes, os fundos estão descendentes. Começa a traçar Fibonacci entre topos e fundos. Começa a traçar a Fibonacci entre topos e fundos para você começar a entender o movimento. Lá nos 5 minutos mesmo, se vocês olhar, ele está fazendo justamente isso aqui, ó. Ele está fazendo isso aqui. Aí ele renovou esse topo e voltou aqui para a região do 50%. Então começa a identificar esses movimentos mais macro e começa a identificar qual é a melhor região para vocês operarem. Qual é a melhor região para vocês pensar em trades, tá, galera? Então a tendência é de alta, mas se você está vendo que o mercado está travado ainda, não está conseguindo, galera, começa a dar preferência agora para a compra na região de 50%. Bruno, mas que jeito que eu vou comprar na região de 50%? Opa, principalmente se houver o quê? Uma violinada de fundo. Bruno, o que é violinada? É quando ele deixa um pavio maior aqui nessa região do fundo, tá, galera? Ele deixou esse pavio maior, pensa já numa possível compra, galera. Pensa numa possível compra, porque violinou as mínimas anteriores. Pensa nessa possibilidade de compra. Bruno, mas aí eu vou carregar até o topo? Olha, galera, seja sensato. O topo aqui está absoluto, mas ele já gerou um topo menor. E aí depois renovou o topo. O mercado está demonstrando que está lateral, está sem tendência. Então comece a entender. Se você fez a compra na região dos 50%, leva o alvo seu até onde? Até a região do 50%. Tenta carregar esse trade até pelo menos aqui, nessa região do macro movimento. Topo com um novo fundo, que é um movimento secundário, que veio posteriormente. Começa a entender essas situações. Bruno, e para me pensar em venda? Opa, para pensar em venda, você tem a negação do topo. Para você pensar em venda, tem que dar topo duplo. Bruno, e quem que é o alvo? Novamente, galera, para vocês pegar o alvo, você volta para onde? Região do 50%. Começa a fazer esse entendimento e vocês todos se saem bem. Começa a pegar trades longo, acima de 300 pontos. E é o que eu falo para os meus alunos. Para ser feliz aqui no mercado financeiro, galera, para ser feliz no mercado financeiro, todos vocês precisam de apenas quantos pontos? Entre 150 a 250 pontos por dia. Eu estou falando do mini índice. E dá uma média, tá, galera? Que vai dar uma média aí de 3 a 5% de um capital X, que eu falo para os alunos colocar lá na corretora. Galera, vocês têm ideia o que é 3% todos os dias? 3% todos os dias? E se você começar a entender e principalmente aplicar melhor a questão da Fibonacci, galera, todos vocês vão começar a melhorar imensamente seus trades. Imensamente seus trades. Aí vai depender muito de você começar a aplicar essa situação. Então, essa parte superior sempre, tá, galera? Essa parte superior, eu nunca vou pensar em compra. Mas aqui, eu posso pensar em venda. Por quê? Aqui está próximo à região de topo. Então, é a região de eu pensar em venda, tá, galera? Da mesma forma, a parte inferior. Eu nunca vou pensar em venda. Nunca vou pensar em vender aqui. Mas essa região inferior, eu sempre estou pensando em quê? Em comprar. Por quê? Está próximo ao fundo. Então, sempre estou pensando em comprar. E a melhor região para a gente tradear, para a gente pegar os trades, é justamente na onde? Na região dos 50%. Bruno, mas qual é o 50%? Principalmente da tendência. O preço anda em ondas, galera. Sabendo que o preço anda em ondas, ele tende a fazer o quê? Fazer sempre pullback. Se a tendência está de alta, ele vai fazer pullbacks nas regiões de 50% para voltar a fazer o quê? Movimentação de alta. Se a tendência está de baixa, ele sempre vai retornar à região do 50% da tendência de baixa para voltar a cair, ou seja, voltar a romper fundos, né, galera? Então, é isso que todos vocês têm que entender e principalmente colocar em prática dia após dia. Você conseguiu entender e principalmente praticou essa situação, meu amigo, a chance de você ganhar dinheiro já é muito grande. Porque é o que eu falo para os meus alunos. Estuda principalmente essa ferramenta. Estuda principalmente essa ferramenta de Fibonacci. Porque se todos vocês conseguirem
fazer um estudo dele e principalmente entender, galera, e principalmente entender ela, meu amigo, cerca de 70% do operacional vocês estão entendendo. E, opa, com 70%, galera, já é possível plenamente todos vocês ganhar dinheiro dia após dia, tá, galera? Ganhar dinheiro dia após dia. Bruno, por que consegue ganhar dinheiro? Porque o mercado é soberano. Mas cerca de 70% das vezes você vai estar certo. Por quê? Cerca de 70% é só Fibonacci no nosso operacional. Entende a Fibonacci? O preço anda em máxima, mínima, 50%. Máxima, mínima, 50%. Ou mínima, máxima e retorna para os 50%. Ele sempre vai fazer esse movimento. Bruno, por que ele faz esse pullback? É justamente região de liquidez. Porque geralmente quem comprou aqui embaixo está vendendo aqui em cima. E quem estava sem operação vai aproveitar a oportunidade desses lotes de vendas aqui em cima e vai jogar o quê? O preço para baixo, vai fazer uma venda. E aí o preço retorna até onde? Região dos 50%. E aí o que vai acontecer aqui? Quem zerou a compra aqui em cima, ele vai querer recomprar aqui embaixo. Bruno, por que ele vai querer recomprar aqui embaixo? Porque aqui é uma região barata de se comprar. Barata para voltar a comprar. E aí ele vai pensar na compra para justamente fazer o quê? Um rompimento de um topo. Da mesma forma, o movimento ao contrário. Qual que é o movimento ao contrário, Bruno? Qual que é o movimento ao contrário? Se estamos na tendência de baixa, ele vai fazer o quê? O preço vai andar em máxima, mínima e voltar para onde? Região do 50%. Voltando nessa região dos 50%, probabilidade total de fazer o quê? Movimento de baixa. Vim para romper o fundo. Se conseguir fazer o rompimento de fundo, né, galera? Se fizer o rompimento de fundo, probabilidade total de voltar a fazer o quê? Cair. Então ele pode voltar a fazer um pullback aqui nesse fundo rompido para continuar essa queda. Então entenda os movimentos, entenda essa leitura e vai ajudar imensamente todos vocês no dia a dia, tá, galera? O mercado sempre vai andar em ondas. O mercado sempre anda em ondas. E se você conseguir colocar a leitura de candle a candle, que o terceiro candle tem que romper a máxima ou principalmente a mínima do primeiro candle, você vai começar a melhorar e principalmente já entender as obrigações do candle. Opa, eu estou sabendo a obrigação do candle. Estou entendendo a leitura de Fibonacci. Meu amigo, a chance de você ganhar dinheiro dia após dia no mercado financeiro é muito alta. Só que para isso você tem que desenvolver melhor o seu trading system, ou seja, você tem que colocar no papel o seu plano de trade. O que você vai fazer na frente do gráfico? O que o gráfico precisa fazer para você fazer a entrada no trade? Então, você tem que começar a colocar isso. Olha, Bruno, não consegui entender a FIBO. Eu consigo entender a leitura de candle a candle, mas eu sempre estou levando stop. Opa, por que você está levando stop? Por que você está levando stop? Será que você tem um plano de trade? Ou você fica naquela situação, eu acho que agora vai subir. Eu acho que agora vai cair. Aí você fica naquela, eu acho, eu vou comprar. Comprou, levou stop. Eu acho que agora vai cair. Aí você vai lá e vende. Aí levou outro stop. Por quê? Você tem que identificar as regiões de você comprar. Você tem que já começar a olhar as regiões que você deve vender. Galera, se você começar a identificar tendência, região e principalmente olhar a leitura do candle, galera, é praticamente instopável, porque a gente trabalha com a ação do preço. Nada mais é price action que a ação do preço. Você ter a reação para cada ação que o candle está dando ali. Então, isso melhora constantemente a leitura de todos vocês, tá? E isso vem agregando muito, muito valor e principalmente melhorando a didática aí de vários e vários alunos aí nosso, tá, galera? Então já tem vários alunos consistentes através de uma metodologia simples e principalmente que funciona no dia a dia, e já tem vários alunos nossos aí em mesas proprietárias, já passando nas mesas proprietárias, principalmente mesa proprietária americana, e já fazendo saques. Bruno, por quê?
Porque está aplicando uma metodologia que é validada e principalmente funciona em qualquer ativo. Em qualquer ativo, galera, ele vai funcionar com plenitude, tá? Com plenitude. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui só qual que é o ano. 21 de março, 21 de março, 21 de março. Numa sexta-feira aí, tá, galera? Uma sexta-feira aí referente ao mercado. Então vamos começar aí a brincar com o mercado aí. Veja se consegue entender aí, meu amigo. Vamos lá, puxou o replay aí, tá, galera? Puxou o replay. Não esqueça do like, hein, galerinha? Tô vendo que muita gente já tá chegando aí. Não esqueçam do like, hein? Não esqueçam do like aí. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, fazer as nossas marcações, tá? Trem doido, puxou 2 dias. Então vamos lá, galerinha. O que a gente vai olhar aqui? Tendência. Quando eu olho para o diário, tá, galera? Eu vou olhar, deixa eu excluir todos os estudos ali, para justamente ter a oportunidade de explicar isso aqui para todos vocês. Quando eu olho para o diário, eu vejo o que é tendência. Então, a tendência, a princípio, estava a gente fazendo o quê? Movimento de queda. Ele estava em movimentação de queda. Só que chegou uma determinada situação, né, galera, que ele começou a fazer o quê? Topos ascendentes. É o que eu acabei de falar para todos vocês. Quando a gente olha para o mercado, a gente começa a olhar para a tendência. Eu gosto muito de olhar a tendência. Eu começo a olhar bastante topos e fundos e principalmente o que está acontecendo no mercado. Então, quando eu olho o mercado, vejo que ele fez um pullback. Que pullback que ele fez? Ele fez topo juntamente com fundo. Vou colocar a FIBA aí para vocês visualizar junto comigo. O mercado anda em ondas. Sabendo que o preço anda em ondas, né, galera? Sabendo que o preço anda em ondas, se o preço estava em tendência de queda, por que que na região dos 50% ele falhou o que aqui, galera? O que ele falhou? O rompimento do fundo. Ele fez esse falha de rompimento. Ele fez a falha de rompimento. E aí, o que o Bruno já visualiza? Já visualiza a probabilidade, né, galera? A probabilidade de voltar a subir. E para ele subir, ele já tem um primeiro alvo. Ele buscar essa região aqui do topo, tá, galera? Já vim para buscar essa região do topo. Se busca essa região de topo e principalmente consegue fazer o rompimento desse topo, aí eu vejo plenitude no que? No W. Aí ele tem chance total de vir buscar esse topinho ali do candle 192. Opa, então se eu estou vendo tendência, a tendência era de queda. Ele acabou falhando o quê? Rompimento do fundo. Não conseguiu romper o fundo. Bruno, por que não conseguiu romper o fundo? Por conta da Fibonacci. Se não há rompimento de fundo, né, galera? Eu estou olhando para aqui agora. Aí eu começo, deixa eu até excluir aqui a Fibo, para todos vocês visualizar melhor. Aí eu vou dar um zoom maior aqui. O que eu começo a visualizar, galera? Tá fazendo o quê? Um candle atrás do outro, tá conseguindo fazer rompimento de máximas, tá, galera? Então, rompeu um topo, tá, galera? Rompeu o topo. Opa! Rompeu o topo, probabilidade de continuar fazendo o quê? Movimentação de alta, tá, galera? Continuar fazendo a movimentação de alta. Para ele fazer essa movimentação de alta, tá, galera? Esse é o candle que vai abrir 55, que a gente vai olhar. O 55 é ímpar. O que ele é obrigado a fazer? Rompimento da máxima desse candle 53. Então eu já vou começar a olhar para algumas regiões, tá, galera? Como aqui já foi testado, eu não deixo marcado aí, porque já foi testado. Então eu vou marcar o que, galera? Lá no diário, um próximo ponto. Quem que é o próximo ponto? Esse último rompimento. Esse candle 51 foi rompido. Quem que rompeu ele? Candle 53. Está faltando o quê? Um teste de rompimento. Então, ali é uma oportunidade de eu pensar em fazer o quê? Uma compra. Porque se o preço cair, tudo que está abaixo do preço funciona para mim como o quê? Um suporte. E no suporte, tá, galera? No suporte, o Bruno sempre vai pensar em quê? Em comprar. No suporte, o Bruno sempre vai pensar em compra. E aí, da mesma forma,
Eu acabei de falar aí, ó. Temos o quê? Um topo que foi rompido. E está faltando o quê? Um teste. Aí eu começo a ter um entendimento que aqui é a melhor região para mim pensar em quê? Em compra. Aí eu começo já a colocar linhas diferentes. Bruno, por que é a melhor região de compra? Porque o preço, ele anda numa frequência, tá, galera? Ele anda numa frequência. Então, aqui, nesse topo rompido, como ainda está faltando um teste, ele pode justamente voltar a subir. Ele sobe de uma maneira mais forte. Quando eu olho aqui para o diário, agora o próximo ponto de parada que eu visualizo é o que? Esse gatilho foi rompido. Quem que rompeu? 228. E aí, na sequência, já foi negado. Ah, Bruno, mas já foi testado e caiu. Concordo. Mas aqui continua fazendo o quê? Uma resistência. Ou seja, se o preço subir e tudo que está acima do preço, tudo que está acima do preço, ele vai funcionar para mim como o quê? Como uma resistência, tá, galera? E aí na resistência eu só posso pensar em quê? Em vender. E aí a gente vai olhar um pouquinho mais à nossa esquerda e vai olhar esse movimento aqui, ó. Daqui, galera, a probabilidade do mercado não passar. Bruno, por que não passa? Olha, galera, o mercado vai andar numa frequência. E se tratando de frequência, aqui foi um gatilho que foi rompido pelo 217, já foi testado e já foi testado. Então, daqui dificilmente vai passar. Ah, Bruno, mas aí ficou um buraco entre a linha amarela e a outra linha amarela. E por que você coloca linha amarela? Galera, eu trabalho mais ou menos semelhante ao semáforo. Verde, eu penso em compra, né? Ou seja, semáforo verde pode passar. Amarelo são regiões que eu vou ficar atento. Não é que não posso fazer trades, é para mim ficar mais atento. E vermelho é para me parar, ou seja, aqui no trade pensar em venda. Verde compra, vermelho venda e amarelos regiões aí de atenção. Ah, Bruno, mas aí tá muito grande, ó, o buraco aqui. O que você vai fazer aqui nesse buraco? Aí, galera, eu faço a filtragem. Como que eu faço essa filtragem? Através do gráfico de quê? Do 60 minutos. Então, eu vou olhar lá nos 60 minutos agora e começar a visualizar o que tem ali para nós, tá, galera? O que nós temos ali? Quando eu olho aqui para os 60 minutos, tá, galera? Quando eu olho aqui para os 60 minutos, eu já visualizo a seguinte situação. A mínima do candle 6 foi rompida. Quem que rompeu ela? O candle 7. Na sequência, o candle 8 já fez o quê? Uma negação. Opa, agora que eu fui ver, estou com a câmera desligada, galera. Perdão, hein? Fez a negação. Opa, se fez a negação, né, galera? O mercado está respeitando esse ponto. Então, probabilidade de voltar a subir. Fora isso, eu tenho fundo juntamente com topo. O mercado está justamente na onde? Na região do 50%. Então, o mercado anda em ondas. Sabendo que ele anda em ondas, ele corrigiu. Corrigiu até onde? 50%. Então, a probabilidade já te vai voltar a fazer o quê? Movimentação de alta. Então, aí a gente começa a já olhar alguns pontos para a gente pensar em fazer compras ou principalmente em vender. E aí o mercado anda em ondas. Aqui é uma negação de máxima do candle 1. Candle 1 foi rompido e aí o candle 4 negou. Está faltando um teste. Fechamento de gap. Todo gap rompido tende a ser o quê? Testado. Então aqui é uma resistência, tá, galera? Agora vamos olhar a nossa esquerda. O que nós temos à nossa esquerda? Quando eu olho para a nossa esquerda, tá, galera? Eu tenho esse gatilhinho rompido, que ficou faltando um teste. Tem o gatilho do 10, que já foi testado algumas vezes, mas ainda pode segurar esse preço, tá, galera? E aqui, ver, não, aqui e principalmente aqui. Então, já fiz nossas marcações. As minhas linhas brancas são suportes e resistência, principalmente no gráfico de 60 minutos. Principalmente nesse gráfico aí do 60 minutos. Então, a partir de agora, galera, a gente está apto a fazer os trades, tá? Apto a fazer os trades.
Vamos analisar e principalmente melhorar aqui o gráfico de 60 minutos. Deixa eu dar um zoom maior para todos conseguir ter uma boa visualização aí nele. Pronto. Então, vamos lá. Se eu vejo que o mercado está numa tendência de alta, e olha aqui, o que eu já olho nos 5 minutos? Fundo, fundo e principalmente fundo. Já está aqui jeito aqui, galera. Os fundos estão ascendentes. Opa, opa, na região dos 50%. Os fundos aqui já começou a ficar ascendentes. Então o Bruno só está pensando em quê? Em compra, tá, galera? Se o Bruno está pensando somente em compra, eu já vou ter que delimitar uma melhor região para me pensar em compra. Opa, aí eu já vou olhar para as regiões que a gente pode fazer compra, tá, galera? Para as regiões que a gente pode fazer compra. Vamos ver onde que o preço vai abrir. Tá abrindo aí, próxima região de fundo. Opa, próxima região de fundo, galera, eu já vou olhar para a minha esquerda. O que que tem à esquerda? Olha, aqui o gatilho já foi rompido. Então, aqui a melhor região para mim pensar em compra é aqui. Bruno, por que aí? Aqui é um gatilho, tá, galera? Que está faltando o quê? Um teste. Teste de quê? De rompimento. Ah, Bruno, mas você está falando já em fundos ascendentes. E agora? Ele está rompendo fundo. Opa, eu não discordo de ninguém. Só que a probabilidade, né, galera, por estar abrindo na região dos 50%, a probabilidade é de voltar a fazer o quê? Movimento de alta. Vou mostrar aí todas as fibras que a gente trabalha para todos vocês visualizar melhor, tá, galera? Para todos vocês visualizar bem melhor. No minuto aqui, deixa eu traçar a fibra lá. Traçar uma fibra lá no minuto. E vou colocar uma fibra aqui no movimento mais macro para vocês lembrarem, tá, galera? Tem que lembrar onde que o preço está. Vou ligar um imã. Então aqui eu tenho nova máxima juntamente com a nova mínima. O mercado continua na região de quê? 50%. Então, na região de 50%, eu só posso pensar em quê? Em comprar. Vou pegar aqui, ó, galera. Deixa eu pegar aqui essa marcação que eu fiz aqui. Vou marcar ali novamente. Show. Aqui, ó, a mínima desse gatilho 10 foi rompida. E também já foi feito o quê? Uma negação. Então, colocar lá a linha branca. E aqui, tudo é a região para a gente pensar em compra. Linha branca. Aqui nos 5 minutos tem um gatilho rompido sem teste. E principalmente aqui temos um diário. Todas essas três regiões aqui são regiões muito interessantes e bastante fortes para a gente pensar em quê? Em comprar. Bruno, mas está rompendo fundo. Mas olha lá o gráfico de 60 minutos. Estamos na região do quê? 50%. Na região de 50%, galera, eu só posso pensar em quê? Em compra. Não tem como eu pensar em outra coisa. Eu só consigo pensar e visualizar compra, tá? Então vamos lá. O colega pediu para tirar print aí da estratégia de 40 pontos. A estratégia de 40 pontos está aí, ó. Tira um print aí que pode ajudar todos vocês aí. Enquanto eu vou ler aqui alguns comentários. Misael, bom dia, Bruno. Eu sou discípulo oculto, gosto muito da sua forma de ensinar. Sou seu admirador. Valeu, Misael. Obrigado aí pelo carinho, prestígio. Espero aí que tem alguns vídeos aí no YouTube que pode te dar esse apoio para você conseguir chegar na consistência ou principalmente melhorar os seus trades aí dia após dia, tá, meu amigo? Camilo, ok, obrigado, tamo junto aí. Então vamos lá. Vou operar aí, deixa eu colocar a nossa senha. Operar aí com um contratinho, tá, galera? Que acho que é a realidade da maioria de todos, tá? Bruno, mas por que você só opera com um contrato? Não, galera, eu não opero com um contrato. Estou demonstrando isso aí porque quem faz com um contrato, galera, quem aprende com um contrato, eu quero que vocês entendam. Quem aprende com um contrato sempre,
sempre vai operar bem com 2, com 3, com 1 e por aí em diante. Porque se você conseguir fazer trade com um contrato, carregar 300, 500, 600 pontos, galera, um contrato, na hora que você aumentar para 2, 3, 5, 10, 20, 50, não muda, porque a entrada é a mesma, o seu trade vai ser a mesma e o alvo sempre vai ser a mesma coisa. Então não tem como mudar nessa situação. Se você conseguir dominar, é o que eu falo bastante para meus alunos, não venha com sede para o mercado. Venha para você se preparar. E para você se preparar, você vai ter sede. Então, o que eu recomendo para todos? Opere com um contrato. Porque um contrato não vai te deixar rico e principalmente não vai te deixar pobre. Tá, galera? É uma forma de aprendizado. Se você tem um gerenciamento de risco, disciplina para esperar o que você quer e principalmente tem um plano de trade, meu amigo, acabou seus problemas. Dia após dia, você vai fazer sempre o quê? As mesmas coisas. E fazendo as mesmas coisas, o mercado se repete todos os dias. Então isso pode melhorar imensamente para todos vocês, tá? Imensamente para todos vocês. Vamos lá, vamos lá. Soltar a bronca aí. Velocidade 2. Bruno, tem como pensar em venda? Tem, galera. Se o preço retornar na região de 50%, eu penso em venda. Bruno, e se não retornar na região de 50%? Eu não faço nada. Bruno, por que você não faz nada? Porque o mercado não está me dando oportunidade. Então, a melhor situação é aguardar. Lembrando que olhando para o macro movimento, olhando para os 60 minutos, o preço está na região do 50%. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom para visualizar melhor aí para todos vocês. Estamos aí na região dos 50%, galera. Eu só posso pensar em quê? Em compra. E aí, quando eu olho para a compra, ele está me dando fundo duplo. Tem uma negação da mínima do candle 10 nessa região aí. Olha, o que acabou de acontecer? Testou a negação e principalmente testou o gatilho. Bruno, por que você não comprou já? Galera, ele fez apenas um teste. Eu não tenho certeza que vai haver o quê? Rompimento desse fundo. Opa, se eu não tenho certeza que vai romper o fundo, a probabilidade é de eu fazer o quê? Esperar esse candle 4 ou esse candle 1 aqui fechar para eu pensar em quê? Em fazer uma compra ou principalmente pensar em fazer uma venda, tá, galera? Então, eu trabalho bastante dessa forma. Compra e venda. Regiões de compra e de venda. Então, se eu estou vendo que está na região dos 50% aqui do movimento e o preço anda em ondas, eu posso pensar em compra. Mas a compra eu vou ter pelo mesmo alvo. Quem que é o alvo? 50% desse movimento aí da queda. Ah, Bruno, mas aí ele não tem que ir para o topo? Tem, mas são etapas. Quais são as etapas? Ele tem que ganhar a região dos 50% da secundária. Se ganhar a região dos 50% da secundária, ele vai fazer o quê? Buscar a movimentação do topo, tá, galera? Quem tá entendendo aí, ou eu tô muito acelerado, já deixa aí nos comentários se eu estou acelerado ou todo mundo tá entendendo. E se todo mundo tá entendendo, já deixa aí nos comentários aí pra gente saber, galera. Deixa aí, hashtag sou TDS. Já deixei, hashtag sou TDS. Olha aí, galera. Se testar de novo a linha branca e voltar, a gente já consegue fazer o quê? Um movimento de compra. Olha aí, vai voltar aí na região aí do gatilho. Se voltar aí para dentro do gatilho, já vou pensar na plenitude na compra, tá, galera? Já plenitude em compra. Deixa eu tirar aqui a ordem personalizada. Bruno, e aí, você vai comprar? Quem que é o alvo? O alvo sempre é quem, galera? O alvo sempre é quem? A região do 50%. Ai, já foi em mim. Já foi sem mim. Ai, ai, ai. Vou pegar aqui, se ele voltar. Aí. Vou deixar até aqui apregoado. É o gatilhinho lá nos 5 minutos. Bruno, que gatilho que é esse? Lá nos 5 minutos temos um rompimento, né, galera? Sem teste. Quem que é o rompimento sem teste? Gatilho 5. Retestando aí novamente, eu vou executar uma compra. Bruno, por que você vai executar a compra? Porque no macro movimento estamos na região de 50%. E olha aqui, temos 3 suportes. 60 minutos, 5 minutos e a linha amarela do diário. Então, eu só posso pensar em quê? Em compra, tá, galera? Só posso pensar em compra. Não tenho direito de pensar em outra coisa. Pegou a compra, o stop já tem que ficar na onde?
na última mínima. E o alvo, galera, quem que é o alvo? O alvo sempre é quem? Região do 50%. Quem que é o 50%? Vamos trabalhar aí a FIBO. Vamos trabalhar a FIBO aí. Nova mínima, juntamente com nova máxima, o alvo sempre será quem? Região do 50%. Então, tá aí, entrada no gatilho dos 5 minutos, stop e alvo. Então, se o preço anda em ondas, aqui eu tenho um topo juntamente com um possível fundo do candle 2. Ele tem que retornar para onde? Retornar para a região do 50%. Então, no 50% é o meu alvo. Ah, Bruno, mas por que você não carrega o trade até fechar o gap? Eu não consigo ter certeza que ele vai fechar o gap. O que eu posso pagar para ver é se ele vai fechar o gap. Então, eu prefiro fazer o quê? Principalmente com um contrato. Entrada, alvo. Lembra que eu acabei de explicar isso aí para todos vocês? Olha aí, Candle 2 respeitou os 3 suportes. Opa, mais do que nunca, agora o Candle 3 é obrigado a fazer o quê? Romper máximas. Romper a máxima de quem? Principalmente aí do Candle 2, tá, galera? Principalmente aí do Candle 2. Se não houver o rompimento da máxima do Candle 2, eu já tenho que zerar meu trade. Aí vamos fazer leitura. Bruno, por que ele tem que romper máximo se a tendência é de queda? Porque aqui é região de suporte. O Candle 3 já abriu testando o nosso suporte. Então, mais do que nunca, Candle 3 a preferência até que ele rompa a máxima do 1. Se houver o rompimento da máxima do 1, probabilidade de continuar fazendo a movimentação de alta. Bruno, já não dá para colocar no 0 a 0? Galera, tenha calma. Espera o preço trabalhar, deixa o preço respirar. Você tem que entrar e aceitar o quê? O stop. Aceitou o stop? Acabou. Deixa o preço trabalhar. Aí, deu o alvo. Quem que é o alvo? 50%. Preço anda máxima, mínima, tá aqui, região de 50%. Se ele não ganhasse a região de 50%, eu já vou estar pensando em quê? Em vender. Bruno, por que você vai pensar em vender? Porque momentaneamente, aqui no gráfico de 5 minutos, ele está rompendo mínimas. E aí, quando há rompimento de mínimas, probabilidade de cair. Só que olhando para o contexto do macro movimento, vejo muita possibilidade da alta. Porque estamos na região dos 50% que o preço pode ou tem que voltar a subir, tá, galera? Ah, Bruno, mas se alfaçou. Não tem problema, galera. Alvo é alvo. Vocês entendem isso? Vocês não tem que fazer 10 trades no dia. Galera, entrou, aceitou o stop e coloca o alvo. Ah, Bruno, mas eu quero carregar trade. Galera, um passo por vez. Um passo por vez. Entenda que o mercado é soberano. E aí, por estar sendo soberano, você não pode ir contra o mercado. Você não pode ir contra o mercado. Olha, está querendo ganhar a região de 50%. Então, vamos atualizar a FIBO. Tá aí a FIBO atualizada. Está rompendo a máxima do Candle 2. Mas, aí, ó, rompeu até a máxima do Candle 1. A obrigação do Candle 4. A obrigação do Candle 4 agora já é de fazer o quê? Rompimento da máxima do Candle 1, tá, galera? Já é de fazer o rompimento da máxima do Candle 1. Ali no minuto, ó, galera, o que ele está fazendo? No minuto já está negando topo. Opa, se está negando topo, ele tende a voltar para onde? O micro 50%. Dá para me pegar uma venda pelo 1 minuto. Se vocês achar viável, eu pego a venda. Mas quem que é o alvo? 50%. Olha lá, testando para cima. Vamos ver se ele vai testar a negação. Testar a negação, já fica viável. Ó, bora pegar ali a venda. O alvo, curto, tá, galera? Alvinho curto. Stop, também mais curto ainda, tá, galera? Stop mais curto ainda. Bruno, mas por que você pegou a venda? Galera, primeiro, região, topo, fundo. Tendência nos 5 minutos, queda. Segunda situação, no minuto, topo rompido. O que o Candle 16 fez? Negou. Opa, todo topo rompido tem que ser o quê? Testado. Testou a negação do topo, probabilidade de voltar a cair. Cair até onde? Região do 50%. Então, vamos pegar esse trade e vamos visualizar se vai conseguir voltar para esse micro 50%. Micro, tá, galera? Tendência. Olha aqui no minuto. Preço anda em ondas. Ele pode voltar para onde?
região do 50% para voltar a subir, tá, galera? Voltar a subir. Candle 4, galera. Candle 4, falta 1 minuto para fechar. Ele já tem a obrigação de romper quem? A máxima do Candle 3. Bruno, por que tem que romper o 3? Porque estamos na região dos 50%. Na região dos 50%, galera, é necessário que haja, né? Vamos melhorar, né? A palavra, que haja rompimentos. Se não tiver rompimentos, né, galera, o mercado ficou lateral, tá? O mercado ficou lateral. E os candles estão pequenos, hein? Deixa eu ver aqui. 300 pontinhos. 30 segundos. Bruno, você fica tranquilo ainda na venda? Sim, porque aqui nos 5 minutos ele está me dizendo. Bruno, não quero mais subir. Bruno, por que ele está te dizendo isso? O Candle 3 rompeu a máxima do Candle 1. O Candle 4 negou. Opa, se houve a negação, ele está falando, Bruno, agora eu quero cair. E se ele quer cair, galera, primeiro o alvo é quem? Região do 50%. Stop, barato, 60 pontos. Alvo, até relativamente grande, 130 pontos. 2 para 1, tá, galera? 2 para 1. Vamos lá. Ó, muita gente aí, só TDS, hein? TDS em construção, sou TDS, entendendo sim, top, 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 sou TDS, sou TDS. Bom dia, Bruno e pessoal, bom dia, bom dia. Não esquece do like, hein? Não esquece do like, hein? Quem tá chegando aí, galera. Vamos lá colaborar com like, hein? 79 pessoas aí assistindo, 73 likes, hein, galera? Se puder, reforça o like aí pra gente conseguir atingir a meta do like, hein? Metinha de like, 350 likes, pra gente ter essa próxima live aí da madrugada, no próximo domingo, hein, galera? No próximo domingo, dia 28. Olha, o que o Candle 5 acabou de fazer? Testar a negação. Bruno, por que ele está testando a negação? Para voltar a cair. Cair até onde? Região de 50%. E aí o preço pode fazer justamente o quê? Uma letra W. Então, eu peguei a venda. Bruno, por que você pegou a venda? Antecipação. Antecipei pelo 1 minuto. Bruno, mas não era melhor fazer pelo 5? É o que eu falei aí para vocês. Antecipei movimento. Valeu a pena? Sim, galera, vale a pena. Só que a gente tem alvo. Alvo é quem? 50%. Então, se a gente trabalha com calma, tranquilidade e principalmente entendimento, a gente começa a melhorar a nossa performance. E dia após dia, o mercado faz as mesmas coisas. E se der o nosso alvo, galera, ele vai me dar 130 pontos a mais. Então, eu já vou mais para mais de 300 pontos aqui no dia. Para mais de 300 pontos no dia. Opa, e se eu levar stop? Não tem problema, galera. A gente procura uma nova oportunidade. Mas se ele está negando aqui no minuto e negou aqui também nos 5 minutos, a probabilidade é dele voltar a cair. Caiu. 350 pontos. Para que mais, galera? No dia. Precisa de mais alguma coisa? Não, galera. Não precisa de mais nada. Estamos trabalhando aqui com giro composto. Imagina você fazer 350 pontos todos os dias, galera. Imagina você fazer 350 pontos todos os dias. Olha aí, Candle 6 abriu testando para cima. Candle 5 rompeu a mínima do 4. Candle 6 é obrigado a fazer o quê? Romper pelo menos a mínima do 5. Bruno, por que ele tem que romper a mínima do 5? Porque está na região do 50%. Então ele é obrigado a romper a mínima do 5. Se romper a mínima do 5, ele continua fazendo a queda. Mas olhe lá os 60 minutos. Temos dois suportes. A região aqui é total e plena de eu pensar em compra. Não tem como eu ficar pensando em venda. Ah, Bruno, mas por que você não vendeu para carregar até o alvo no fundo? Porque o mercado anda em ondas. Aqui no dia, ele já gerou topo e fundo. Eu vou colocar o alvo sempre na onde? 50%. Região de venda, região de alvo. Ah, Bruno, mas se ganhar? Opa, se ganhar, vamos esperar o preço aí nas regiões de mínimas, né, galera? Vamos esperar aí o preço nas regiões de mínima. Vamos esperar aí nas regiões de mínimas aí, tá, galera? Galera, like, 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 like. Bora lá de like, galera. 3 likes aí já são meu. Aí sim, Tiagão. Bom dia, tudo bem?
José Maurício, like dado, solta DS, já tem amigos aguardando sua próxima mentoria. Bora, bora! Ó, o Candle 6, galera, é obrigado a romper a mínima do 5. Se não houver esse rompimento, probabilidade é a do Candle 7, daqui 1 minuto e 40, voltar a fazer o quê? Movimentação de alta. E aí, o que a gente pode pensar em comprar? Depende de onde que ele vai fechar, tá, galera? Depende de onde que vai fechar. Margarete está falando, estou tendo dúvidas nas obrigações do Candle. Qual dúvida que você está tendo? Eu estou falando aqui as obrigações, tá? Dos candles. Na região de 50%, não existe paridade, tá, Margarete? Na região de 50%, o preço sempre tem a obrigação de continuar os rompimentos, tá? Então, quem chegou nos 50% tem que continuar o rompimento. Então, Candle 5 chegou na região de 50%. Candle 6 é obrigado a romper a mínima dos 5. Opa, se não romper a mínima dos 5, ele de novo volta para onde? Está na região do 50% mais macro. Aí eu estou com o topo juntamente com o fundo. Aí, ó, negou mínima. Ele está falando, Bruno, não quero mais subir. Bruno, a partir de agora eu vou cair. E o que eu já vejo aqui? Ó, um possível, tá, galera? Um possível que, ó, testou lá, ó. Vamos fazer a venda. Bruno, por que você está vendendo? Porque acabou de testar de novo, galera, a negação. E que letra que é essa, galera? Que letra que é essa? Se o mercado anda em ondas, ele fez o que aqui, ó? Falhando um rompimento de fundo. Probabilidade total de voltar a fazer o quê? Movimento de queda. Para ele cair, ele tende a voltar pelo menos para onde? Região de suporte. Então aqui, vamos colocar o nosso alvinho lá no suporte. E o stop? Stop barato, tá, galera? Nessa última máxima. Bruno, por que você está pegando venda de novo? Tipo, topo, fundo, região de pensar em venda, ponto de parada, negação de máxima, teste na negação, probabilidade de voltar a fazer o quê? Pelo menos uma queda, cair até onde? Esse suporte já foi testado 3 vezes. Vamos tentar colocar aqui no próximo suporte, tá, galera? Ou podemos até sair antes. A obrigação desse candle 7 é subir. Se não subir, o candle 8 já volta a fazer o quê? Movimento da queda. Bruno, por que você pegou a venda? Justamente por conta do teste na negação. Negação de quê? De máxima. Bom dia, Luiz. Café feito. Dá um pouco aí. Dá um pouquinho aí. Marcel já tá assando pão de queijo, hein? Marcel já tá assando pão de queijo. E aqui, ó, galera, é dia de fazer scalpzinho, entradas e saídas curtas. O sensato, tá, galera? O sensato é já sair aqui nesse suporte dos 60 minutos, que é aqui a negação, tá? Não é ficar carregando trade. Bruno, mas por que você está carregando? Porque visualiza o possível M. Então, se eu visualizo o possível M, probabilidade de voltar para onde? Para o fundo. Bruno, por que você não carrega até o fundo? Porque eu não vejo queda aqui no gráfico dos 60 minutos, tá, galera? Não visualizo queda. Olha, andou 200 pontos. Eu não aceito perder mais, tá, galera? Não aceito perder mais. Porque, principalmente, não está conseguindo romper o primeiro candle do dia. Se não há rompimento do primeiro candle do dia, andou 200 pontos, eu já coloco pelo menos para pagar o quê? As minhas taxas. Então, a partir de agora, eu não perco mais nada. Ó, respeitou a linha branca. Se esse candle 8 violinar a linha branca, eu já zero, tá, galera? Aí eu já prefiro zerar. Se não, eu continuo ainda no trade aí. Consigo carregar ainda um pouquinho esse trade aí. Lá no minutinho já vou proteger nessa última máxima, porque se renovar a máxima ali, tá obrigado. Então já fico ganhando 65 pontos, ou eu vou tentar buscar os 300 pontos. Qual dos dois? Não sei. Lá no minuto, tá me dizendo ainda que vai cair. 36, tem que fazer o quê? Tinha, né? Que subir. Bruno, por que tinha que subir? Porque ele negou o fundo aqui, ó, galera. Candle negou o fundo. 35. Então, 36 tinha que pelo menos romper máxima. Não rompeu a máxima. 37 é a probabilidade de voltar a cair. Para ele cair, já tem a obrigação de romper a mínima anterior. Aí, já testou a linha branca, já não gostei. Aí agora eu gostei. Agora não deixa voltar não, tá, galera? Não deixa voltar. Violinou mínima na linha branca. Se voltar aí, já é. Tchau. Aí, tchau. Coloco no bolso. Prefiro colocar no bolso. Bruno, mas não era melhor segurar? Galera, entenda. Candle 1, candle de referência. Não rompeu a máxima e não está conseguindo romper a mínima dele.
Então, não pago para ver. O mercado está lateral. O mercado está travado. Então, eu prefiro ficar de fora. Mas mesmo em um mercado lateral, galera, começamos o dia com pelo menos 500 pontos. Bruno, mas não é possível fazer isso. Galera, claro que é. Entenda os dois movimentos. Aqui nos 5 minutos, primário e aqui, secundário. Olha aqui, 50% da primária, 50% da secundária. O preço está preso, é o que eu acabei de falar para vocês lá no gráfico 60 minutos da semana. O preço está preso em 2, 50%. Opa, se está preso em 2, 50%, probabilidade total de ficar que jeito? Lateral. Ó, aí é da meu alvo. Alfacei. Mas é melhor eu fazer o quê? Colocar o dinheiro no bolso. Mercado lateral, eu não posso vacilar, tá, galera? Mercado lateral, não posso vacilar. Bom dia, Carlos. Bom dia, bom dia. Diegão, bom dia, meu amigo. Tudo bem? Alex Martins, como o 6 rompeu a mínima do 4, fica com viés que vai subir o 7. Mínima. O 6 negou, né? Negou, ó. O 5 rompeu a mínima do 4. O 4 foi rompido pelo 5. O 6 negou. O 7 é obrigado a subir. Só que aí ele sobe até onde? Região do 50%. E na região dos 50%, eu tenho um teste na negação. Abriu já testando para cima, né, Alex? Probabilidade total de fazer o quê? Queda. Probabilidade total de fazer o quê? Queda. Aqui está na mínima do candle 1, ó, galera. Se ele voltar para a mínima do candle 1, eu penso em compra aí, ó. Comprei, stop na mínima. E o alvo, galera? Vamos lá. Deixa aí nos comentários. Quem que é meu alvo, hein, galera? Quem que é meu alvo? Deixa aí nos comentários. Vamos ver se vocês estão entendendo. Quem que é meu alvo? Quem que é o alvo, galera? Quem que é o alvo? Deixa aí nos comentários, galera. Quem que é meu alvo? Quem que é meu alvo, galera? Deixa aí nos comentários. Vai dar o alvo e vocês não vão falar, hein? Vai dar o alvo e vocês não vão falar. Luiz, aí sim, vambora. Tá lá. Bruno, por que você comprou? Primeira, mínima do 1. Dois toques na mínima, tá, galera? Não tá rompendo fundos. Mercado está lateral. Segundo, candle 8 não rompeu a mínima do 7. Terceiro, candle 9 testou para baixo. E quarto e principal motivo, testou o quê? Meu suporte. Opa, a região lá nos 60 minutos é total de quê? De alta. Só posso pensar em quê? Em alta. Então faça a compra com o alvo na onde? Região dos 50%. Bruno, carrega até o fechamento gap. Galera, como que eu vou carregar até o fechamento gap se o mercado não está me demonstrando que ele está com força para subir? Como? Como? Olha, o mercado, vamos ver quantos pontos que ele andou até agora, no dia. Quantos pontos que já andou até agora? 500 pontos, galera. 500 pontos no dia. Por que que eu vou ficar segurando trade? A torta e a direita. Ah, a obrigação do 9. Se a gente olhar a obrigação do 9, ele tem uma obrigação, romper a mínima do 7. Se não romper a mínima do 7, probabilidade total do candle 10 voltar a fazer o quê? Movimento de alta. Para ele subir, já tem uma obrigação. Qual que é a obrigação? Romper a máxima anterior. O stop meu que já estava caro, agora eu já diminuo ele. 70 pontos de stop. A obrigação do 10. Romper a máxima pelo menos do 9. Romper pelo menos a máxima do 9. E olha aí o stop. Relativamente barato. 3 para 1. 3 para 1, tá, galera? Quase 4 para 1. Quase. Mas é um bom risco-retorno. Bom risco-retorno. Ah, Bruno, mas você segura trade assim? Sim, galera. Por quê? Aqui na região inferior da FIBO, eu só posso pensar em quê? Em compra. Tem os suportes mínimas que ninguém está conseguindo romper. Quem que é o alvo? Se eu estou comprando na região de mínima, o alvo sempre será quem? Região do 50%. Mercado lateral, não podemos vacilar. Não podemos vacilar. Deixe o preço trabalhar. Como não andou 200 pontos, eu não coloco ainda no 0 a 0. Não coloco no 0 a 0. Mas entenda, galera, se eu estou vendo mercado lateral, é sensato eu continuar operando? Não, galera. Por quê? Se você tem dificuldade, você começa a devolver. Opa, se você já bateu a meta, tenha disciplina. Para você mudar a sua vida,
Todos vocês traders têm que ter o quê? O principal situação, fator predominante de todo trader de sucesso. Disciplina, galera. Meta é meta. Vocês não podem dobrar a meta, triplicar a meta. Bate a meta todos os dias. Galera, tem um trader que eu sigo ele, que ele só é focado em 200 pontos todos os dias, galera. Vocês têm ideia o que é 200 pontos todo dia? O que ele vem fazendo, que eu estou acompanhando ele? Ele vem fazendo somente o quê? Alavancagem. Alavancagem de quê? De contratos. Olha, ele opera com X contrato, no outro mês ele opera já com Y, no outro mês ele já vai para W, Y e Z. Então ele vai só alavancando. Galera, a entrada e a saída não muda. Então entenda essa situação. Não fica se expondo no mercado, que não é de se expor. Mercado travado é mais difícil para a maioria dos traders. Para a maioria dos traders. Mas olhando para o meu GPS, que é justamente o gráfico de 60, eu só consigo enxergar o quê? Alta. Se ele não romper esse fundinho daqui 9 minutos, tá, galera? Se não romper a mínima aqui do candle 4, ele está na região dos 50%. Opa, na região dos 50% eu só posso pensar em quê? Em alta. Daqui 9 minutinhos, o candle 2 já tem uma obrigação. Qual que é a obrigação do candle 2? Voltar a subir. Opa, o candle 10 fechou. Então, nada mais justo eu já proteger aí na última mínima. Ah, Bruno, mas e o stop? Faz parte, tá, galera? Se me stopar ali, eu vou sair com 75 pontos. Mas se ele voltar a subir, eu já coloco no bolso pelo menos o meu alvo. 260 pontos, tá, galera? 260 pontos. Céu e mar. Melhor no bolso que na bolsa, sempre, né? Luiz Garcia foi o primeiro que falou 50%, Marinho 50%, Arilson, não é topo, tá, Arilson? Porque o mercado está saindo da região de FIBA, ó. Aqui é uma tendência de baixa, ele está saindo da região de mínimas aqui da Fibonacci. Então, Arilson, se estamos na região de mínima, ele tem que voltar para onde? 50%. O preço é obrigado a voltar para a região do 50%. Voltando para essa região dos 50%, se ele não ganhar, ele pode voltar a cair. Bruno, por que pode voltar a cair? O mercado está lateral dentro do primeiro candle do dia, tá, ô Arilson? Veja se consegue entender. Edilberto está falando 50%, Johnny, o Diego, topo do 1 ou 50%. Eu já coloco ali no 50%, Diego. Nem confio em colocar ali no 1. Vai que ali por falta de 15, 20 pontos, ele volta tudo da minha cara. Eu prefiro colocar no bolso. A obrigação do candle 11 é justamente fechar acima do 9. Par ímpar, rompendo ímpar. Candle 10 cumpriu com a obrigação. O 11 é obrigado a fechar acima do 9. Se ele negar aí, eu já prefiro zerar. Margarete, 50%. Eletrotécnica, não pode Dilmar. Não é bom Dilmar, né? Esse negócio de dobrar a meta, galera, tem que tomar bastante cuidado. Vocês têm que, primeiramente, ter uma rotina, criar um hábito, porque aí você começa a confiar em si. Às vezes, o problema não é nem confiar no operacional, que vários e vários de vocês já têm uma confiança do operacional, entende já um operacional X ou Y. O problema é justamente confiar em si. E aí, essa confiança vem de um trabalho que você faz todos os dias as mesmas coisas. Então, se você começa a ter uma rotina de fazer as mesmas coisas todos os dias, vocês vão começar a mudar completamente a percepção de vocês no mercado, tá, galera? Completamente. Marinho, TDS é para quem quer virar a chave. Bruno é excelente professor e atencioso com todos. Valeu, obrigado. Like, né? Bora lá, né, Lincoln? Deixem um like, hein, galera? Deixem um like. Candle 12, galera. Candle 12 é par. Ele é obrigado a fazer o quê? Rompimento da máxima do Candle 10. Candle 12 é obrigado a romper a máxima do 10. Ó, a partir de agora, eu vou já até alfaçar aí, ó. Ou eu ganho 90 pontos, ou eu vou ganhar, buscar os 260 pontos. Candle 12, falta 3 minutos para fechar. Não está querendo romper a máxima do 10. Mas entenda, aqui nos 60 minutos, está totalmente maravilhoso para mim pensar em compra. Fundo duplo na região do quê? 50%.
fundo duplo na região de 50%. Eu só posso pensar em quê? Em alta. Só devo pensar em alta. Não posso pensar em outra coisa a não ser alta. Então, o candle 2 é obrigado a romper a máxima do 10. Se ele não conseguir romper a máxima do 10, galera, eu já prefiro fazer o quê? Colocar no bolso, sair do meu trade. Bruno, por quê? O mercado está lateral. Se romper, aí ele vai lá no nosso alvo. E aí, probabilidade de vir aqui até a fechar o gap. Bruno, mas não é melhor carregar o trade? Galera, como é que eu vou carregar o trade se aqui nos 5 minutos não está havendo rompimento? Aqui nos 60 minutos, ele está me falando que vai subir. E aí, se ele vai subir, galera, eu tenho um alvo. Quem que é o alvo? Pelo menos os 50% desse movimento, ó, galera. Pelo menos os 50% desse movimento. Quem que é o movimento? Nova máxima juntamente com nova mínima. Ele tende a voltar pelo menos para essa região do 50%. E aí, para ganhar esse 50% já vai ser bem mais difícil, tá, galera? Bruno, por quê? Olha aí o jeito que foi no dia anterior. Olha, o Candle 12 beliscou a ordem e não pagou, galera. Eita, nós. Aí, pagou. Então, acabou. Acabou meu problema. E olha lá, no minuto. Não consegue romper topo e não consegue romper fundo. Então, eu não faço nada. Nada, nada, nada. Bruno, já dá para pensar em venda? Galera, até dá para pensar em venda. Mas eu tenho um ditado aí com meus alunos. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Já testou 2 vezes e não caiu? Será que nessa terceira vez vai segurar? Então, tome um pouco de cautela, cuidado, nunca é demais. Se ele está subindo, ele tende a buscar o quê? Um próximo 50%. Quem que é o próximo 50%? Aqui, galera, novo topo juntamente com o fundo do dia. O preço pode voltar aqui para essa região do 50% mais macro. Nessa região de 50% mais macro, posso pensar justamente em quê? Em venda, tá, galera? Posso pensar em venda. Bruno, mas é contra a tendência. Concordo que é contra a tendência. Mas será que vai valer a pena trabalhar contra a tendência? Temos alvo. E olha, galera, mercado que andou apenas 500 pontos, já estamos com quanto? 800 pontos no dia. É um dia travado, onde muitas pessoas têm dificuldade. Em 1 hora de mercado, já fizemos 800 pontos. Bruno, já dá para pensar em venda? Não, galera. Por quê? Se o Candle 13 já rompeu um, eu prefiro ficar de fora, esperar a oportunidade do próximo Candle. Candle 13 já está rompendo a máxima do 12. Probabilidade total de continuar fazendo o quê? Movimentação de alta. Em qual candle? No candle 14. Bruno, por que está subindo? Por conta dos 60 minutos, galera. Fundo duplo na região de 50% do movimento primário. Opa, se o movimento primário é de alta, está dando fundo duplo na região de 50%, como é que o preço não vai subir? Pelo menos esse 50%, ó, topo, juntamente com o fundo de hoje, ele volta, tá, galera? Isso é fato, isso é praticamente certeiro. Bruno, dava para segurar pelos 60 minutos? Sim, só que para me segurar o trade, meu stop tem que estar aqui. Vai valer a pena eu segurar o trade até chegar aqui no 600, perdão, 133,600? Aí vai do operador. Bruno, por que você não segurou? Galera, porque o mercado está lateral e para me segurar isso aqui tudo, é muita chão para o mercado andar. E aí, para segurar a trade, principalmente com um contrato que você não tem direito a errar, não tem direito de levar stop, galera, o que é a melhor situação? Sempre entrar e sair no alvo. Entra e sai no alvo. Entra e sai no alvo. Isso vai transformar a realidade de todos vocês. Comece a trabalhar com um contrato. Entenda as regiões que você tem que operar. Regiões de mínima é compra. Regiões de 50%, nesse caso específico, é venda. Por quê? A tendência está de queda. Trabalhe sempre dessa forma. Trabalhe sempre dessa forma. Bruno, mas você estava comprado. Não era melhor segurar? Sim, galera. Só que o mercado não está rompendo o topo e não está vendo rompimento de fundo. Melhor situação é aguardar, esperar o melhor trade, tá, galera? Candle 14, como está na região de 50% mais macro,
ele tem uma obrigação. Qual que é a obrigação? Romper a máxima do candle 13. Se não romper a máxima do candle 13, por estar na região de 50%, mais macro, a probabilidade do próximo candle 15, é já de voltar a fazer o quê? Movimento de queda. E para ele cair, ele tende a voltar até onde? Região do 50%, tá, galera? Região do 50%. Me perdoe dizer, mas o senhor só tem esses pontos porque não fez os scalp que ensina. Ai, ai, ai. Pelos meus cálculos, já estaria com 1.600 pontos. É, um minutinho aqui deu várias oportunidades, né, Luiz? Mas trabalhando aqui com total tranquilidade, eu me exponho menos. Porque scalp, toda hora eu vou entrar e vou sair. Eu vou buscar apenas 30 pontos. Então, com apenas 30 pontos, né, galera? O que eu prefiro fazer? Eu prefiro colocar no bolso. Então, eu vou ter mais exposição. E aqui, dessa forma, eu estou entrando pela Fibonacci, ou seja, entrando e buscando os alvos de Fibonacci. Fica muito mais simples. Olha aí, galera, candle 14 não rompeu a máxima do 13. Fechou careca. Sopa, se o candle 15 já testar para cima, violinar, olha lá, ó, fechar o gap e voltar, é venda, tá, galera? Ó, vendi. Bruno, quem que é o alvo? Opa, se eu estou vendendo, né, galera? Meu alvo vai ser quem? Região do 50%. Olha a simplicidade que é o negócio. Olha a simplicidade que é o negócio. Venda, buscar os 50%, stop na última máxima à minha esquerda. O stop, 135 pontos, com um alvo de 200. Vamos arredondar aqui. Vamos ver se a gente pega 240 pontos aqui. Pronto. Aí, praticamente 2 para 1. Bruno, por que você está vendendo? Porque o preço estava na região de 50%. E Bruno, por que você está vendendo? Porque o 14 tinha a obrigação de romper o 13. Bruno, por que você está vendendo? 14 fechou careca. Bruno, por que você está vendendo? Candle 15 testou para cima, violinando todas as máximas. Probabilidade, né, galera? Probabilidade de voltar a cair. Cair até onde? 50%. Preço anda em ondas. Pode buscar esse 50% para voltar a fazer o quê? Ganhar um movimento de alta. Lá no minuto, ficou bem bacana, ó. O mercado falhou o rompimento de topo. Falhou o rompimento de topo. Probabilidade já de dar o quê? Um possível M. Bruno, vai cair. Olha os 60 minutos, galera. Como que vai cair se estamos na região de 50% macro com fundo duplo? Eu estou fazendo a venda contra contexto. E se estamos contra o contexto, temos alvo. Quem que é o alvo? 50%. Agora, o que nós temos que ter? Calma e paciência para aguardar chegar até o nosso alvo, tá, galera? Tony Stark. O que mata é essas movimentações de Fibo. Sempre que muda, muda tudo. Até as obrigações. Aí nunca sabemos se estamos certo ou não. Aí, Tony, aí você tem que dar uma olhadinha nos movimentos, né? Você tem que entender os movimentos. O preço anda em ondas. A obrigação era de romper a máxima anterior. Não fazendo um rompimento, a probabilidade de voltar a cair. Caiu. Caiu até onde? Região do 50%. O que eu estou pensando agora, galera? O que eu estou pensando aqui nessa região? Deixa aí nos comentários. O que eu estou pensando aqui nessa região? Vinícius. Bom dia, Bruno. Bom dia, Vinícius. Mas para pegar essa operação, não teria que negar o movimento primeiro? Não. Eu estou pegando porque aqui temos um padrão. Então, eu já estou pegando pelo padrão, tá, Vinícius? Sempre. Show de venda. Sorte, viu, Luiz? Esse aqui foi sorte. Tá vendo? Novamente a movimentação da FIBO, ou seja, a leitura anterior mudou tudo novamente. Mas estamos na região de pensar em venda. Como é que eu vou pensar em compra com aquela FIBO, Tony Stark? Como? Como? Olha aí, galera. Estamos aí na região de quê? Comprar. Fechou careca, violinou mínima, vamos pensar em compra. Stop, vou colocar aqui na última mínima anterior. Bruno, por quê? Peguei atrasado. Fui demorar aí para ler aí os seus comentários. E aí, galera, quem que é meu alvo? Opa, agora vamos lá, galera, vamos lá. Vamos voltar aqui para aquela FIBO que estamos. Então, nosso próximo alvo vai estar aqui, ó, galera. Nosso próximo alvo vai estar aí. Opa, o stop de 250 pontos é um pouquinho mais pesado. Um alvo lá mais forte, tá, galera? 350 pontos. Bruno, por que você está pegando essa compra? Galera, porque aqui é a região de eu pensar em quê? Em compra.
que o candle está fazendo aqui? Testando esse fundo aqui, galera. Candle 2, a obrigação dele já é de voltar a fazer o quê? Movimento de alta. Então, estamos na região do 50% do dia. Aqui só posso pensar em compra. Bruno, por que você está comprando? Candle careca. Bruno, por que você está comprando? Violinô mínima. Bruno, por que você está comprando? 50%. Então, tenho algumas situações que me permite acreditar e, principalmente, ter essa leitura que o mercado vai fazer o quê? Movimentação de alta. Então, tá aí. Entrada, stop e alvo. A obrigação do 16, galera. A obrigação do candle 16, eu antecipei minha compra. É romper quem? A mínima do 15. Se não romper a mínima do 15, probabilidade do próximo candle voltar a fazer o quê? Movimento de alta. E a compra ainda peguei atrasado. Olha aí onde que pegar a compra. Era pegar aqui embaixo. Peguei lá em cima. Aí a galera falando, compra. Luxo de aula. Valeu, Misael. Gilson, compra. Camilo, compra. Arilson, compra. Encheu o carrinho. Compra, a Lúcia está falando. Ó, Pablo, mas é o que o mestre ensina, 70% do operacional é FIBO. Se a gente consegue aprender e dominar a FIBO, acabou o problema. Olha aí, o stop que estava extremamente grande, exagerado, agora já começa a proteger. Agora acabou. Agora eu só perco 120 pontos. Galera, se eu já fiz 900, o que um stop agora de 120 pontos me prejudica? E se der meu alvo? Meu alvo vai dar 350 pontos. Olha que vantagem, olha que fantástico. O que a gente tem que ter? Atitude. Então, se a gente tem atitude, conseguimos plenamente fazer o que a gente precisa fazer. Isso tudo estou demonstrando para todos vocês através de quê? Fibonacci. Região, galera. Região para a gente fazer os nossos trades, as nossas operações. Então, tudo isso nos permite, através de Fibonacci, entender o contexto e principalmente o conceito. Olha, 5 minutos, quando eu dou um zoom menos, a tendência é clara de quê? De queda. Quando eu olho nos 60 minutos, está de alta. E quando eu olho para o dia, ele está me demonstrando o quê? Fundos ascendentes. Probabilidade de alta. Para o dia, tá, galera? Mas olhando para o movimento, é de baixa. Então, se é de baixa, temos alvo. Quem que é o alvo? 50%. Então, não vou carregar trade. Não quero carregar trade até o topo e a infinito e além. Por quê, Bruno? Porque o movimento está lateral, está travado. E movimento travado, galera, o que a gente tem que fazer? Entrar e sair nos alvos. Quem que é o alvo? Fibonacci. Fibonacci. Região de compra. Comprei. Região de alvo. 50%. Bruno, por que você comprou? Vai ser em 50%? Porque aqui, galera, é região que eu posso pensar somente em quê? Em compra. Então, se eu estou comprando, eu estou contra o movimento. Sempre vou ter alvo. Quem que é o alvo? 50%. Eu acho que isso aqui, galera, é que melhora imensamente a leitura de todos vocês. Eu acho que é isso aqui, é que vocês, se entender e principalmente dominar, muda por completo os resultados de todos vocês. E a partir do momento que esse candle 17 fechar, já posso proteger nas mínimas anteriores, diminuir os meus stops. Olha lá, candle 17 não rompeu o máximo anterior. Máximo de quem? Do candle 16. Opa, então se não houve rompimento de máxima, probabilidade total do candle 18 voltar a cair. Para ele cair, ele já tem a obrigação de romper a mínima anterior. Só que analisando o gráfico, galera, estou vendo o quê? Fundo, fundo, fundo. Já estou visualizando o quê? Fundos ascendentes, demonstrando com clareza que vai subir. Quando eu olho para os 5 minutos, já estou visualizando a mesma coisa. Os topos também estão, que jeito? Ascendentes. Quando eu olho nos 60 minutos, vejo total probabilidade de quê? De alta. Por quê? Veio no 50%, deu um fundo duplo, candle 2 é obrigado a fazer o quê? Romper a máxima do candle 1. Ah, Bruno, mas falta muito tempo. Concordo, falta 30 minutos. Deixa o preço trabalhar, que em até 30 minutos podemos ter um retorno favorável a favor de nós. Então, a partir de agora, eu vou aceitar o stop de 120 pontos para buscar os 350 pontos. Margarete, não é possível que é fácil. Assim esse trem. Mas não é, Margarete.
Para e pensa. Cadê a dificuldade disso aqui? Como é que a gente vai colocar a dificuldade disso? Entende a região. Olha, entende a região. Opa, região de fundo, vou pensar somente em quê? Em compra. Tem suporte? Tem algum padrão? Tem alguma coisa que está acontecendo ali que permite eu fazer a compra? Compra. E leva até onde? Região de 50%. Opa, na região de 50%. Tem oportunidade de vender? Tem algum padrão? Tem alguma resistência? Vende. Não fica pensando demais. Não permita-se pensar demais. Permita-se entender as movimentações que vocês estão vendo aí no mercado. E isso vai transformar os resultados de vocês. 50% e testar ponte parada para compra. Vou indo, professor. Tenho que trabalhar agora. Show de bola. Valeu, cabelo. Até mais. Boa aula a todos. Tamo junto, meu amigo. Candle 18 é obrigado a cair, tá, galera? Se o Candle 18 não cair, faltando 19 segundos, o próximo Candle, que é o Candle 19, já tem uma obrigação. Qual que é a obrigação? De romper a máxima anterior. Quem que é a máxima anterior? Do Candle 18. Então, o Candle 19 já abriu testando para baixo. Probabilidade total de fazer o quê? Movimentação de alta. Lá no minuto eu já estou vendo a acumulação. Aqui nos 5 minutos não está havendo rompimento. E aqui nos 60 minutos está demonstrando ainda que ele tende a fazer o quê? Movimentação de alta, tá, galera? Fazer a movimentação da alta aí. Então, vamos aguardar e ver o que pode acontecer aí. Galera, só reforçando aí a todos, metinha de like para ter essa aula no próximo domingo, dia 28, 350 likes, hein, galera? 350 likes. Se você está gostando do conteúdo, está entendendo a movimentação, dia travado, lateral, e a gente está conseguindo lidar com a pressão do mercado, galera, não esqueça de deixar o like. Eu acho que o like contribui muito para a gente continuar disponibilizando esse conteúdo para todos vocês. Olha o entendimento e principalmente a oportunidade que todos vocês têm de aprender um mercado financeiro. Que todos vocês têm a oportunidade de mudar e transformar os resultados de vocês. Candle 19. Candle 19 é obrigado a fazer o quê? Voltar a subir. Para ele subir, ele tem a obrigação de romper a máxima em 18. Se não romper a máxima em 18, próximo candle 20, volta a fazer o quê? Movimento de queda. Volta a fazer o movimento da queda. O mercado está acumulando, acumulando, acumulando. Ó, agora vai. Deixa o mercado trabalhar. Deixa o mercado trabalhar. Mercado lateral, o que a gente faz? Entra e sai nos alvos. Entra e sai nos alvos. O mercado não está conseguindo fazer nada. Travadíssimo. Só que ele anda em ondas. Aqui no dia, vamos ver quantos pontos que ele andou. 500 pontos, galera. Olha aí. Já peguei 1.300. 1.300 pontos. Se o preço andou 500 pontinhos, galera, ó, acabou de dar o alvo. Nessa região aqui, o que eu estou pensando em fazer, galera? Olha lá um gatilhinho. Na região dos 50% tem um gatilhinho. Estou pensando em venda. Ah, rompeu o topo. Opa, opa. Se rompeu o topo, ele pode buscar justamente já agora, ó, galera, os 50% que eu falei. E olha, lembra de eu falar? Candle vindo de 50% macro, ele tem que voltar pelo menos 50% da movimento secundário. E está conseguindo chegar nesse 50% da secundária. Bruno, dá para vender? Não, galera. Por que não? Porque houve um rompimento desse topo e desse topinho à minha esquerda. Opa, estamos na região do 50%. Então, na região dos 50%, o preço tem uma obrigação de fazer o quê? Romper pelo menos a máxima que ninguém rompe. Candle 20 é obrigado a romper pelo menos a máxima aí do candle 19. Se não houver o rompimento de máxima, probabilidade aqui no candle 21 fazer o quê? Uma venda. E essa venda temos alvo. Onde que é o alvo dessa venda, hein, galera? Onde que é o alvo? Já deixei nos comentários. Deixei nos comentários. Onde que é o alvo da venda? Opa, bateu 101 likes, hein? Falta só 250 agora, hein, Lincoln? Só 250. Diego, dá gosto de ver o Bruno operar. Mas esse dia aqui não tá fácil, não, Diego. Esse dia aqui eu já teria
fechado a plataforma já há 1.500 anos. Eu não gosto de operar esses dias. Detesto esse dia aqui. Isso aí, para mim, me mata de paciência. Que eu gosto de pegar e segurar o trade. Esse dia aqui é ruim demais de ficar segurando o trade, né? Até o próximo domingo bate mais de 400. Bora, bora. Bora, bora. Olha, galera, analisando os 5 minutos, é o que eu acabei de falar para vocês. Gosto de analisar isso aqui. Topos e fundos ascendentes. 60 minutos, alta. 5 minutos, alta. Mas no 5 minutos, a tendência está de queda. Olha, por que o preço sobe? Porque a gente trabalha movimentação. Sempre que tem uma ação do preço, temos uma outra reação. E sempre que a gente tem essas reações, podemos ter a oportunidade de fazer nossas entradas. Candle 20 é par, ele tem que romper a máxima 19. Bruno, mas por quê? Está na região de 50% macro. Opa, se não fizer esse rompimento, probabilidade do próximo candle voltar a fazer o quê? Cair. Para ele cair, ele tende a voltar para onde? 50% mais macro. 12 segundos. Se testa para cima, a gente já vai pensar em quê? Em fazer a venda. Stop relativamente barato, tá, galera? Testa mais um pouquinho. Ah, já vai direto. Foi direto. Foi direto, tá, galera? Tendência deve voltar para onde? 50%. Então, se ele voltar ali, pelo menos na negação, ó, aqui no minuto, se ele voltar aqui na negação, eu peço em venda. Se não, galera, deixa o preço ir. Queria que ele testasse pelo menos a máxima aí do candle 19. E aí, tô pensando em que aqui, galera? Ó, ponto de parada, região de compra. O que eu tô pensando, hein, galera? O que eu penso? O que dá para me pensar? O que dá para me pensar? Ó, vamos pegar essa venda atrasada lá no minuto, ó. Stop, cara. Mas eu tenho alvo aqui. Vamos lá, ó. 1 para 1, galera. 1 para 1. Bruno, por que você tá pegando a venda? Porque aqui é a região da gente pensar em venda. Candle 20 não rompeu a máxima 19. Região de 50%. Preçando em ondas. Ele pode voltar para esse 50% para voltar a fazer o quê? Movimentação de alta. Fazer a movimentação de alta. Peguei totalmente atrasado. Bruno, por que você pegou atrasado? Porque o mercado negou a máxima. Probabilidade total de voltar a cair. Se ele vai cair, ele tende a buscar pelo menos 50% no minuto. Se ganhar essa região de 50%, ele vem aqui nessa. Como o preço não está com a tendência totalmente formada, o que ele pode fazer? Voltar nesse 50% para voltar a fazer o quê? Movimentação de alta, tá, galera? Para voltar a fazer a movimentação de alta. Quem obedece à leitura, Bruno domina mesmo. Mais ou menos, né, Diego? Não é tão assim, não, né? Sargento Trader. Bom dia, Bruno. Qual a próxima turma da mentoria? Então, Sargento, eu comecei a turma agora, recentemente, provavelmente em novembro, viu, meu amigo? Novembro. Fica atento aí ao YouTube, ao meu Instagram. Por falar nisso, né? Quem quiser me seguir já lá no Instagram, já segue aí, tá, galera? @trader Bruno Borges. Sempre estou postando resultados de alunos, de resultados reais, tá, galera? E principalmente algumas novidades aí. Então, segue eu lá no Instagram que já vai ter mais informações. E Sargento Trader, caso você tenha interesse, no link aí do vídeo do YouTube, tem um link aí para você entrar aí na lista de espera. Lá na lista de espera também você consegue tirar todas essas informações, tá? Olha aí, na região de 50% macro, né, galera? Ele não rompeu o máximo, já principalmente fez o quê? Rompimento de mínima. Probabilidade total do candle 22 fazer o quê? Fechar abaixo do último rompimento. E agora o stop já diminui 130 pontos para 230 pontos. Olha que fantástico essa situação. Arilson, 50%. Olha aí, já vai dar o nosso alvo. Já vai dar o nosso alvo. Deu o alvo. E agora? O que a gente vai esperar? Uma oportunidade. E quem que é a melhor oportunidade de compra? Tá aqui, ó. Candle 18. Gatilho na região do 50%. Todo topo rompido tem que ser testado, não é, Bruno? E não é, Vinícius? Ou tem que ir no 50%? Todo topo rompido tem que ser testado, mas ele tende a voltar para onde? Não só para o topo, tende a voltar para a região do 50%. Margarete, 50%. Lincoln, tem anotado no caderno. Essa data 21/3, levei loss. Ontem fiz backtest. É um dia travado, né, Lincoln? É um dia bem travado.
E por ser travado, é um dia bem mais difícil. Eu, Bruno, não gosto de operar esses dias. Eu, Bruno, nesses dias aqui, eu já fiz a minha meta, eu já faço o setup do X, já fecho. Bruno, por quê? Eu gosto de dias de tendência. Dias assim, galera, mata os traders na unha. Então não é legal você operar esse tipo de trader, tá? Eletrotécnica, Bruno, nessa região de 50% que é obrigado a romper, é ideal focar só na fibra primária e secundária para não confundir inicialmente? Aí depende, né? Região de fibra 50% e o próximo candle tem que romper. Não havendo rompimento, probabilidade do próximo candle, ou seja, o terceiro candle na região de 50%, voltar a fazer o movimento ao contrário. Então, se você entender essa situação, ele tende a voltar para onde? 50% da secundária. Entenda, movimento primário é a que estava. Movimento do dia é a secundária, de pullback. Então ele sempre está fazendo os mesmos movimentos. Vai no 50% mais macro, volta no 50% do dia. Vai no 50% mais macro, volta no 50% do dia, tá? Então entenda dessa forma que pode melhorar imensamente a leitura sua. Ó, o Candle 22 cumpriu com a obrigação, fechou abaixo do Candle 20. A obrigação do 23. Olha, agora o 23 já tem a obrigação de romper a mínima do 22. Bruno, por que tem que romper a mínima do 22? Porque o 22 já fechou nos 50% do dia. Se não houver o rompimento da mínima do 22, no próximo candle já estou pensando em quê? Em comprar. Bom dia, Carlão. Tudo bem? Aqui também já mandei bala no like. Valeu, Carlão. Obrigado, meu amigo. Salles, primeiro alvo, máxima do 13. Alvo, não. 50%, galera. Ó, mercado anda em ondas. Fundo, topo. Ele tende a voltar para onde? 50%. 50%. Se eu coloco aqui nesse topinho, eu vou alfaçar. O que é alfaçar? Eu vou sair antes do movimento. Ah, tá errado de sair ali? Não, galera, não tem nada de errado. Eu quero que vocês entendam que não tem nada de errado. Só que a probabilidade é total, plena, dele voltar na onde? 50%. O movimento anda em ondas, ele pode voltar nos 50% para ganhar força e voltar a fazer o quê? Movimento de alta, tá? Ai, 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 para com isso. Obrigado, sargento. Tamo junto. Marinho, show de aula, mais uma vez. Obrigado, Bruno. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Vai, ai, ai, ai. Para com isso, galera. O professor é doutrinador dos candles. Mais ou menos. A gente só entende um pouquinho, viu, Jefferson? Só um pouquinho. Tá aí, meus 1.600 pontos. Pouco mais, 20 pontinhos ainda, né, Luiz? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Lincoln. Galera, sou aluno do Mestre Bruno, pois opero mais de 6 anos. Com certeza a mentoria está dando mais luz e mais consistência. Resumo, entendendo e agora aprendendo de verdade. Show de bola, Lincoln. Parabéns aí. E ainda vai aprender mais. Calma, calma, que ainda tem muito ainda a aprender. Ó, Candle 23, faltando 27 segundos, não está conseguindo romper a mínima do 22. Opa, se não há rompimento de mínima, probabilidade total de eu pensar em quê? Em compra, principalmente se ele fechar acima da linha branca. Opa, só vou pensar em compra. Olha aí, fechou careca, acima do gatilho 18. O que eu preciso que ele faça? Violino a mínima. Violinou mínima, eu faço a compra. Não violinou, vou esperar o mercado se decidir, pelo menos ali no minuto. Caso contrário, fico de fora. E aí, galera, se ele já testou 50%, probabilidade dele buscar o quê? Um 50% mais macro. Vamos ver o que vai dar aí. 4 minutos ainda. 4 minutos. Ah, já vai direto. Já vai direto. Sem vergonha. Ó, galera, o Candle 2, lá de 60 minutos, falta 3 minutos para ele fechar. Ele tem a obrigação. Qual que é a obrigação? Romper a máxima aí do Candle 1. Se não houver o rompimento da máxima do Candle 1, aí eu vejo o mercado completamente lateral, tá, galera? Aí eu já vejo esse mercado completamente lateral. Olha que sacana, esse Candle 24 não vai violinar a mínima anterior.
Aí, ó, testou o gatilho, agora voltou. Pronto. Olha a simplicidade. Stop. E o alvo, galera? Quem que é o alvo? Vou olhar um próximo 50%. Esse 50%, galera, já foi testado, então não tem validade. O que que eu vou olhar? O próximo 50%. E quem que é o próximo 50%? Tá aí, galera. Movimentação que a gente vai buscar. 400 pontinhos, tá, galera? Dá até para buscar lá a região da resistência, ó. Vamos tentar arredondar aqui os 500 pontinhos aí. Vamos tentar arredondar aí os 500 pontinhos. Obrigação do candle 24, fazer o quê? Movimento ao contrário. Para ele fazer o movimento ao contrário, ele tem que romper a máxima anterior. Se houver um rompimento de máxima anterior, probabilidade total de continuar fazendo o quê? Movimentação de alta. Probabilidade de fazer a movimentação de alta. Vocês estão vendo que sempre eu estou mudando a fibra? Ele buscou um 50%, buscou o segundo 50% e buscou o terceiro 50%. E agora estou buscando o quê? O próximo 50%. Por quê, Bruno? Porque o preço está me demonstrando o quê? Fundos ascendentes. Então ele está com a tendência de alta, só que sempre ele busca um 50% para aí sim ganhar força e romper um topo. O mercado anda em ondas. 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 Ele está fazendo só isso. Entenda a movimentação. Entenda o contexto de FIBO. O stop que estava relativamente grande, agora a gente já protege. Mínimo de 24. Agora a gente perde 60 pontos ou vai buscar os 500 pontos. Olha que fantástico esse trade, galera. Olha que fantástico esse trade. Quase 9 para 1. Quase 9 de gain para 1 de risco. Olha que leitura fantástica. O mercado é soberano. O mercado é repleto de oportunidade. Entenda a região de comprar e entenda a região de vender. E todos os dias o mercado se repete. Ele repete hoje, amanhã, depois da manhã e sempre, tá? A obrigação do candle 25. Obrigação do candle 25, enquanto eu estou falando, falta 2 minutos para ele fechar, é obrigado a fechar acima de quem? Do candle 23. Se ele negar aí, já ficou feio. Aí o 26 já é obrigado a cair, tá, galera? Mas se ele fechar acima, a probabilidade ainda é total e plena de que voltar a subir, tá, galera? De voltar a subir. O Lincoln fala, show de bola. O Luiz, amigo, na boa, 2 horas de mercado e 1.600 pontos no caixa, com o mercado lateral, é muita sorte, não é? Não é, Luiz? É sorte. Só que assim, eu quero que vocês entendam, galera, que aqui era um 50%, aqui era um 50% de queda, aqui era um 50% de alta, aqui era um 50% da alta, aqui 50% da alta, aqui 50% da alta e aqui 50% da alta. Então, sempre a gente entendendo as regiões que a gente pode fazer os trades, vai melhorar imensamente a leitura, né? Então, o que eu estou olhando aqui, galera? Fibonacci. Para quê? Tomar decisão. Opa, decisão de quê? Comprar ou fazer a venda? Eu estou tomando essas decisões baseado no quê? Na Fibonacci. Justamente em saber se eu vou querer comprar ou se justamente eu vou querer vender. É essa situação que eu quero que todos vocês entendam. Olha aí, o candle 25 cumpriu com a obrigação. Fechou acima de quem? Do candle 23. Agora o candle 26 é par. É obrigado a fazer o quê? Romper a máxima do candle 24. E vamos esperar o preço trabalhar. Vamos deixar o preço trabalhar para a gente ter uma oportunidade de carregar os trades. O mercado está difícil. O mercado está difícil. Olha lá. Candle 2, galera, conseguiu fazer o rompimento de quem? Da máxima do candle 1. Opa, mais do que nunca, o candle 3 é obrigado a subir. Para ele subir, ele já tem uma obrigação. Qual que é a obrigação? Romper a máxima aqui do candle 2. Bruno, por que ele é obrigado a romper a máxima do candle 2? Porque está na região dos 50%. Além de estar na região dos 50%, nós temos aqui um topo duplo nessa região dos 50%. Então, mais do que nunca, esse candle 3 é obrigado a romper a máxima anterior. Só que pela força e andar da carruagem, ele não está demonstrando que vai conseguir passar aqui da região dos 50%. Probabilidade total dele ficar preso aqui, ó, nesses dois 50%. Os ranges
são grandes para trabalhar. Então, por ser grande, principalmente já por ser 11 horas da manhã, o que pode acontecer mais ainda? O mercado ficar mais lateral, tá, galera? Olha o candle 26, está querendo fazer o quê? Negação da máxima do 23. Se negar, aí já ficou feio, tá, galera? Aí o mercado não está demonstrando nada. Aí o mercado tá difícil. Mas entenda, galera, minha proteção está aqui, ó, no fundo. O que me atrapalha é levar 60 pontos de stop? Bruno, por que você está falando isso? Porque, galera, enquanto não há rompimento de fundo, o mercado só tem uma única tendência, alta. Só alta, só alta. Então, pague para ver. Tenta entender essa questão de movimentação. Olhem para topos e fundos. Olhe para os topos e fundos. Enquanto não há rompimento de fundo, galera, entenda isso. Se vocês conseguirem entender isso, vai começar a melhorar isso demais, a dinâmica de todos vocês. A tendência é clara, única, exclusiva de quê? De alta. E olha só, galera, nem num minuto conseguiu romper fundo. Nem num minuto está conseguindo romper fundo. Probabilidade de alta. Tá? Aí, o que acabou de fazer? Negar. Opa, se houve negação, a obrigação desse candle 27 já é de fazer o quê? Romper a mínima anterior. Bruno, mas por que ele tem que romper a mínima anterior? Porque o mercado está lateral. Opa, se está lateral, galera, a probabilidade do 27 é de cair. Para ele cair, tem que romper a mínima do 26. Se não romper a mínima do 26, daqui 4 minutos, o candle 28 volta a fazer o quê? Movimentação de alta. Então, entrou no trade, aceita o stop e aceita o seu alvo. Ah, Bruno, mas já eu posso zerar? Pode, galera. Ó, 170 pontos no bolso. Se eu falei para vocês ser feliz no trade, com 150 a 250 pontos por dia, meu amigo, para que você vai ficar se expondo? Bruno, por que você vai carregar? Porque eu tenho alvo. Quem que é o alvo? 50%. Aqui ele testou um 50% e não rompeu o fundo. Probabilidade de voltar no próximo o quê? 50%. Bruno, por quê? O mercado anda em ondas. O mercado anda em ondas. Então entenda dessa forma que todos vocês vão começar a melhorar. Por isso que um contrato, galera, é maestria. Porque se você aprende a operar com um contrato, você não vai ficar rico por conta de uma operação e não vai ficar pobre por conta de um stop, galera. Entenda, um contrato é aprendizado, é a oportunidade de todos vocês melhorar o entendimento e principalmente vocês começar a se adaptar, a se conhecer com o operacional. Olha aí, o candle 27 era obrigado a romper mínima. Está rompendo mínima? Não, está rompendo inclusive os topos aqui à minha esquerda. Tem problema romper topo? Não, nenhum. Probabilidade total do 28 voltar a fazer o quê? Movimentação da alta. Continuar subindo, tá, galera? Para ele continuar subindo, ele tende a buscar aí a minha região. De quê? De resistência, tá, galera? Todo topo rompido ou toda negação tende a ser o quê? Testado. Então, aqui é uma negação que ele tende a buscar esse teste, tá, galera? Candle 27 tinha que cair. Se não cair, a probabilidade total e plena é de alta no próximo candle, no candle 28. Vamos aguardar e esperar o preço trabalhar. Bom dia, Ed. Bom dia, bom dia. Deixando like. Valeu, obrigado aí pelo carinho. Galvão, se eu usar scalper em pontos de parada, candle careca, violinado, usando as obrigações do 60 minutos, seria uma boa? Ah, e teste de negação? É uma boa, Galvão. 30 pontinhos, vai buscar esses pontos aí que você está me falando. Sempre vai buscar esses pontos. Olha aí, galera, o 27 tinha que cair, não caiu, rompeu máxima e rompeu topo. E aí já deu topo duplo nos 50%. A preferência agora do Bruno, do que é do 28, já romper esse topo aqui. Se não houvesse rompimento de topo, probabilidade de voltar a cair. Só que agora, galera, eu não perco mais. Eu protejo aqui na última mínima. Ou ele vai me pagar 100 pontos, ou ele vai me pagar 500 pontos. E a partir do momento que eu não tenho risco mais no trade, acabou, galera. Eu saio da frente do computador, eu deixo minhas ordens aí e vamos que vamos. Vou no banheiro, vou pegar água, vou fazer um cafezinho, vou pegar um pão de queijo, vou fazer tudo. Por quê? A partir de agora, eliminei por completo meu risco. E fora isso, né, galera? Fora isso, eu tenho uma gordura muito grande para queimar.
Então, me dá maior tranquilidade. Bruno, você estaria operando até agora? Com toda certeza não, galera. Com toda certeza não. Aqui nesse miolinho aqui já teria saído, tá? Principalmente aqui, ó. Provavelmente teria já saído aí no candle 14, 15 aí. Eu já teria saído do trade. Eu não fico trabalhando dessa forma. Bruno, por que você não trabalha? Você tem conhecimento. O problema não é ter conhecimento, galera. O problema é ter falta de paciência com o mercado desse. Que ele fica indo, voltando demais, indo e voltando demais. O Bruno não gosta desse tipo de mercado. O Bruno gosta de mercado em tendência, que segue direto. Não fica nesse lenga-lenga. O Bruno gosta de mercado com alta volatilidade. E esse dia aqui está demonstrando baixíssima volatilidade. Ó, galera, olha quantos pontos que o mercado andou até agora. 850 pontos no dia, galera. 850 pontos no dia. É um dia que está demonstrando que está tendo volatilidade? Infelizmente não, né, galera? Infelizmente não. Não está demonstrando volatilidade. Se não demonstra volatilidade, galera, o que é a melhor situação do mundo para a gente? Pensar em quê? Não fazer nada. Não fazer nada. Jefferson, professor, quando o 50% macro está bem próximo do 50% micro, sai de um e entra no outro. Como faço a leitura do candle a candle? Aí, Jefferson, aí você vai ter que olhar a tendência. Você tem que olhar a tendência. Tendência está de quê? De alta? Opa, dê preferência na alta. Está em baixa? Dê preferência em baixa. Mas se está próximo dos 50% da queda e uns 50% da alta, vou te falar bem a verdade. O que você faz? Espera o rompimento do topo ou espera o rompimento do fundo. Simples assim. Para aí sim você voltar até a leitura do candle da candle. Porque se está preso nesses dois 50%, Jefferson, a melhor situação é você esperar um rompimento do topo ou principalmente do fundo para você ter essa melhora no entendimento, tá? Olha aí, o candle 28 fechou, não rompeu o topo. Opa, então vamos já proteger aqui. Ou ganho 200 pontos, ou agora vou buscar os 500 pontos. Qual dos dois? Não sei. Mas eu estou aqui no trade para segurar o trade e deixar ele trabalhar. O mercado anda em ondas. Não deu o alvo aqui no movimento macro. Quem que é o movimento macro? A negação do topo, tá, galera? A negação desse topinho aí. Probabilidade total de continuar fazendo o quê? Movimentação de alta, tá, galera? Movimentação de alta. Olha aí. Candle 28 está rompendo tudo, inclusive a máxima do 26. Deu o alvo. Então, a partir de agora, galera, o que eu preciso fazer? Olha, eu preciso fazer o setupzinho do X. Só zerar o trade. Bruno, e agora? Dá para pensar em venda? Sim, galera, aqui é a melhor região de venda. Olha aqui a resistência. Lá dos 60 minutos. Estou no 50% macro. Probabilidade total de fazer o quê? Uma venda. Só que vai cair até onde? Região de 50% macro do dia. Opa, então aqui dá para pensar em venda. Mas é viável pensar em venda, galera? É viável pensar em venda? Olha a quantidade de trades que fizemos, galera. Olha a quantidade de trades que fizemos. Compra, venda, venda, compra, venda, compra, venda, compra. Olha o mercado do jeito que está demonstrando para nós. Tá claro isso? Ah, Bruno, mas você fez R$ 400. Esquece valor, galera. Isso aqui não vale de nada. O que eu quero e preciso que todos vocês entendam é justamente isso aqui, ó, galera. Por que que eu entrei e por que que eu saí, tá, galera? É isso aqui que é viável de vocês entenderem. É isso aqui que vocês precisam entender. Reassistam o replay para vocês entenderem o porquê que o Bruno entrou e o porquê que o Bruno saiu. Por que que o Bruno entrou e por que que o Bruno saiu. Isso aqui é extremamente viável, tá, galera? Olha aqui, ó, região de venda. Fechou careca, violinou máxima. Se voltar aí, já dá para me pensar plenamente em quê, galera? Em vender. Vamos ver se vai voltar. Se voltar, já pega a última operação do dia para a gente sair tranquilo aí. Pelo jeito vai subir. Então deixa subir. Então deixa subir. Candle 3, galera, é obrigado a romper a máxima do 2. Está conseguindo fazer o rompimento? Está conseguindo fazer o rompimento?
Ó, candle aí 20, 30, né, galera? É obrigado a romper a máxima 29. Por quê? Tá no 50% mais macro. Olha lá, voltou, ó, galera. Já faça a venda. Stop. Colocar aí na última máxima. Vamos ver se tá aí na última máxima, à minha esquerda. Não, não tá. Vamos colocar lá literalmente na última máxima, ó. Na última máxima. E quem que é meu alvo, galera? Quem que é meu alvo? Olha lá a venda. Tô pegando por antecipação. Quem que é meu alvo, galera? Quem que é meu alvo? O 50%, tá, galera? 50%. Vamos ver se a gente vai ter sorte do preço voltar aí nessa região do 50%. Vamos ver se a gente vai ter sorte. Vou até acelerar aí para a gente ver se consegue pegar. A obrigação do candle 30, tá, galera? É de justamente romper a máxima. Se romper a máxima, levei stop, tá? Eu peguei por antecipação, voltou aqui a região de resistência, 2 toques na resistência, candle careca, viu ali nada, ele tende a fazer o quê? Volta a cair. Mas a obrigação do 30 é romper a máxima 29. Se romper a máxima 29, eu zero. Se não romper, o candle 31 cai. Para ele cair, ele só tem a obrigação de fazer o quê? Rompimento de mínima anterior. Vou até acelerar aí, galera, para ver se vai dar o último alvo aí. Eu já tenho que já zerar e sair para ir para a igreja, tá, galera? E ó, stop, tá, galera? Levei stop. Levei stop. Show de bola. Show de bola. Mas, ó, a gente leva stop, tá, galera? Quem falou que não leva stop? Olha aí. Levamos stop, tá, galera? Fechamos com chave de ouro, com stopzinho aí no mercado, tá, galera? Probabilidade aí de continuar alta. Esse candle aí é obrigado a subir. Se não subir, probabilidade de voltar a cair. E olha aí, galera. Até no mercado a gente consegue levar stop. É normal levar stop. E aí, galera, com um belo de um resultado desse, mais de 2.000 pontos, galera, vale a pena fazer algum outro trade? Não. Setupzinho aqui do X e vamos fechar o mercado e esperar o próximo dia. Tá aí. Então aqui, probabilidade, se ele fechar acima desse suporte aí, continuar alta. E aí ele vai vir para fechar o gap, tá, galera? Se fechar o gap, aí continua alta. Aí o mercado tá dando uma oportunidade pelo um setup aí meu, agora de fazer uma operação, mas eu não vou fazer operação não. Espero aí que todos vocês tenham gostado, tá, galera? Do dia de hoje.